Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Aguinaldo Pires e tenho um sonho muito louco que insisto em querer compartilhar contigo, que é de um dia todos os povos, todas as nações, se comunicarem de forma adequada e deixando de lado alguns conflitos por causa disso. E essa loucura tem se estendido aos lares ultimamente, né? Porque nessa segunda temporada do nosso podcast, nós estamos falando para casais, ou seja, comunicação eficaz para casais. Hoje, neste episódio, que é o 20º da nossa série, nós vamos falar sobre comunicação e reflexão sobre o propósito e valores compartilhados. Pois é um dos assuntos que raramente as pessoas conversam dentro da sua casa, queira acreditar ou não, é verdade, tá? Então as pessoas não alinham as expectativas e, consequentemente, deixam de pensar em valores, deixam de pensar em propósitos compartilhados, né? Ou seja, na maioria das vezes, cada um vai para o seu lado. Mas espera aí, Aguinaldo, que história é essa de valores, de propósito? Eu nem sei direito o que é isso. Esquenta não, eu te explico. Olha só, segundo uma definição que eu consegui aqui na internet, o propósito é a razão mais profunda e significativa pela qual uma pessoa ou um casal existe e busca atingir determinados objetivos na vida. Já parou para pensar nisso? Ele vai além das metas e realizações tangíveis, envolvendo uma compreensão mais profunda do significado e da direção da vida. Ou seja, para que você tem vivido esses dias? Você somente tem se levantado da cama, vai lá, faz as mesmas coisas todos os dias, acabou o dia, volta para a cama e... qual é a sua perspectiva de vida? O que você vai querer deixar como legado? O que as pessoas vão dizer depois que você se for? Ou seja, como casal, como é que você quer ser visto? O que você quer deixar de contribuição para as próximas gerações como casal? Essa é uma pergunta para vocês se fazerem, refletirem entre vocês e responderem, porque de repente vocês nem estão pensando nisso, mas seria bom pensar, né? Para quê? Qual é o motivo, né? Qual é o meu objetivo de vida? Qual é o meu propósito? Eu sirvo para quê? Para nada? É como, por exemplo, a gente na cozinha, né? Graças a Deus acontece isso em outras casas, né? Mas aqui nunca aconteceu isso, imagina? Da gente pegar uma faca, né? Normal, faquinha de pão, ou sei lá, de comida, né? De almoço e janta, ali o talher normal, para apertar parafuso de panela. É o propósito da faca? Não. O que vai acontecer? Você vai estragar o parafuso, você vai estragar a faca, né? Tudo isso porque você poderia resolver com uma chave de fenda ou Phillips, dependendo do parafuso. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que você não usaria essa mesma chave de fenda ou Phillips para cortar um bife, né? Por exemplo, para abrir o pão. Por quê? Porque não é a função dela, não é o propósito, ela não foi criada para isso. Então, todas as vezes que a gente deixa de usar uma coisa para aquilo que ela foi feita, ela é adulterada, nós adulteramos, então não é uma boa coisa. Agora, quando essa coisa não tem nenhum propósito, imagina, por que alguém faria algo, né, sem propósito algum? Hoje, uma das perguntas que os jovens deveriam se fazer, e não se fazem, infelizmente, mas que a partir desse podcast você pode orientar os seus jovens aí, os mais próximos, a fazerem antes de querer casar com alguém, por que eu vou me juntar com aquela pessoa? Qual é o objetivo maior? Eu não posso começar um relacionamento porque eu acho o outro bonitinho, né? Eu não posso escolher características físicas que vão me chamar a atenção e casar por causa disso. Eu tenho que escolher porque me completa em um determinado propósito, mas para isso até eu, antes de tudo, tenho que ter um propósito, né? Então é importante que você saiba muito bem isso e que tenha definido em sua mente. Bom, propósito agora você já sabe o que é, mas e os valores? Os valores são os princípios e crenças fundamentais que orientam o comportamento e as decisões de uma pessoa ou de um casal. Eles representam o que é considerado importante e significativo na vida e influenciam a maneira como escolhemos agir, interagir com o mundo
ao nosso redor. Olha, meu querido, se o seu valor é valorizar a vida ali do outro, é lutar por pessoas, né? Não julgar, é fazer tudo aquilo que você sabe que é bom para que você tenha um bom relacionamento com as pessoas, então automaticamente você não vai fazer o contrário, né? Você não vai agir contra o seu princípio. Um dos nossos princípios aqui é não roubar. Pronto, eu não vou roubar. Por quê? Porque não é meu. Né? Eu tenho, graças a Deus, capacidade para alcançar as coisas, e roubar não é um atalho agradável nem para mim e nem para ninguém. Assim como outros valores, né, outros princípios podem fazer parte da sua vida, né? Como, por exemplo, a gente tem como princípio cristão. Então a gente segue ali uma linha cristã de ser, né, onde os valores que estão lá determinados na Bíblia, a gente procura seguir. Ah, você é perfeito? Não, mas eu tenho uma linha para seguir, né? Às vezes você cai um pouquinho para um lado, cai um pouquinho para o outro, mas o importante é, você tem princípios, você segue princípios, anda em direção a uma meta, a um propósito baseado nesses princípios. Então é importante que isso esteja muito claro. Quais são os seus princípios? Ah, você não sabe? Nunca parou para pensar? Eu sugiro que você pare agora para pensar, né? Se for necessário, coloca pausa aqui. Eu não sei onde você está ouvindo ou escutando isso, se no Spotify, no YouTube, em alguma outra plataforma, mas pare um pouquinho e pense. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Né? O que é que te motiva a responder as coisas com determinada base para as pessoas? Quando você vai responder qualquer coisa que você concorde ou não concorde, que você possa contribuir, ou que você simplesmente não queira ou não possa contribuir, a maneira como você responde isso está baseado nos seus princípios, nos seus valores. Então, eu, por exemplo, respeito os mais velhos, é um dos meus princípios. Eu jamais vou chegar e atacar o mais velho nas suas palavras. Não, por mais errado que ele esteja, deixa ele estar errado, tento argumentar, não teve argumentação, ótimo, morreu por aqui. Mas eu não vou desrespeitar ele, assim como também não desrespeito líderes, né? Nós temos aqui essa visão muito clara. Deus colocou todo tipo de liderança, seja ela no trabalho, política, onde for, né? Tudo isso foi colocado por Deus acima das nossas vidas. Nossa obrigação é respeitar isso, porque respeitando isso, nós também respeitamos a Deus, né? Então, a partir do momento em que nós temos isso bem claro, nós não agimos de uma outra forma, ou pelo menos não agimos facilmente de uma outra forma. Agora, qual é a diferença entre um e o outro? Basicamente falando, quando a gente fala de propósito, a gente está falando de algo muito mais profundo, né? Por exemplo, eu falo aqui que é um sonho muito louco ver as pessoas se comunicando pelo mundo inteiro de forma agradável e adequada, ou seja, com um vocabulário agradável, com uma linguagem positiva, construtiva, com uma comunicação mais eficaz, né? Este é um sonho, mas também é um propósito ensinar pessoas a fazer isso. Enquanto eu puder, eu quero fazer isso, seja no trabalho, seja em casa, seja em famílias, onde eu estiver, eu vou tentar passar isso, com certeza. Já são, se não me engano, atualmente são 5 livros publicados e 2 que estão em análise. Então, nós vamos continuar a falar sobre isso, seja eu sozinho ou com a minha casa, vamos continuar a falar sobre comunicação eficaz para todos. E este é um propósito nosso, né? Uma briga que a gente comprou junto. Nós temos aí seguindo esta direção. Então, é profundo isso. Você não vai fazer isso no rasinho. Ah, se não der certo eu paro, deixa pra lá, não tem problema. Não, é um propósito. Nós vamos seguir com isso até o fim. Então, onde nós estivermos, nós vamos fazer isso. É diferente de eu querer simplesmente hoje abrir uma padaria na esquina e inventar de fazer uma coisa que eu nunca fiz, né? E aí essa coisa falir e falar, não deu certo, não era pra mim, eu vou agora abrir uma mecânica. Eu também nunca fiz isso e aí posso também quebrar a cara, mas enfim, é diferente. Quando a gente fala de propósito, a gente tá falando de uma coisa muito mais profunda, envolve muito mais do que uma simples inspiração.
E a questão dos valores são a base para que você possa tomar algumas decisões diárias, inclusive moldando os nossos comportamentos. Como eu disse, você não vai fazer determinadas coisas, se comportar de determinada maneira, porque você tem uma base, e essa base são os seus valores e os seus princípios. Dito isto, quero partir então para o conteúdo principal do nosso podcast, que é a importância, aliás, esse é o tópico 1, hein? A importância do propósito e valores compartilhados. Depois de tudo isso que eu acabei de falar para você, você há de convir comigo de que não há a menor condição de você, marido, querer ir para um lado e a sua esposa querer ir para o outro. Isso vai gerar um quebra. Ou pior, querem, mas não vão, e isso vai gerar insatisfação. Por isso, esse propósito deve estar alinhado. Esses valores devem estar compartilhados. Eu não posso, por exemplo, casar com uma pessoa que tenha uma mentalidade totalmente diferente da minha sobre política, né? Calma. Divergências sobre opiniões acontecem. Posições não podem ser diferentes. No casal, posições devem ser compartilhadas, devem ser iguais. E aí, se eu tenho uma pessoa que está batendo ali no outro ponto, que é totalmente o contrário a um valor e um princípio que eu prego, não tenho condições de seguir ali. Cada um deve seguir na sua linha, né? Cada um deve seguir para um lado, até que encontre ali alguém que compartilhe das mesmas ideias. Então, é importante que nós tenhamos isso bem definidos. Bem definido. E quando nós exploramos esse propósito, esses valores, é fundamental que nós tenhamos uma conversa franca. Por quê? Lembra de algum ponto lá atrás onde eu falei sobre criação de um ambiente favorável para você falar sobre determinadas coisas, para você poder colocar as suas ideias, desejos, anseios, tudo? Então, é aqui que a coisa começa. Se você tem um ponto e o outro tem outro, como é que vai ter alguma maneira de vocês se convergerem? Eu não tô nem falando de um ser palmeirense e outro ser corintiano, não. Porque aí a gente ainda tá falando de futebol. Mas, por exemplo, a gente poderia estar falando de um torcedor fanático do Palmeiras e um torcedor fanático de um time de beisebol, né? Aí a coisa ia pegar. Por quê? São coisas diferentes e aí cada um iria para um lado. Então é importante que isso esteja definido muito antes do seu relacionamento começar. Como a clareza nesses aspectos pode guiar o relacionamento em direção a metas comuns. Mais uma vez, todas as vezes que você busca conversar com o seu cônjuge, você está conhecendo ele. Quanto mais você conversar com essa pessoa antes de um relacionamento consolidado, mais você saberá sobre ela. Tudo, nunca, nem depois de 50 anos casado você vai saber, não vai, mas é importante que você converse, que vocês alinhem essas expectativas, que seja uma conversa clara, porque isso vai dar uma direção para vocês. Daqui a 5 anos nós queremos mudar para, sei lá, um outro país, daqui a 10 anos nós queremos estar com um doutorado feito, daqui a 15 anos nossos filhos deverão estar estudando em Londres, não sei. Né? Existem planos que vocês podem colocar juntos, seguirem juntos, mas tudo com base num certo valor, né? Num certo princípio. Mas é necessário que vocês conversem, é necessário ter alinhamento entre os dois. A influência positiva do propósito e valores na decisão na tomada de decisões e resolução de conflitos também é outro ponto. Vocês precisam conversar para não entrarem em guerras que vocês não querem travar. Isso é extremamente ruim para um relacionamento. E se vocês têm filhos, é pior ainda, porque vocês estariam passando um exemplo, um modelo totalmente deturpado, inadequado, né? Porque a pessoa que está vendo isso do lado de fora, talvez não tenha a maturidade e o entendimento para saber como é que aquelas coisas podem ser evitadas ou como chegou até ali. Então é importante que isso seja muito bem explicado, muito bem debatido antes de um relacionamento começar. Olha só, dicas práticas. Reserve um tempo
para discutir abertamente e honestamente os seus valores individuais. Não quer dizer que porque nós casamos não temos alguns valores que são individuais. Nós temos, mas a maioria tem que ser compartilhado, né? Se nós fizermos tudo dentro de um relacionamento, fecharmos dentro de uma caixinha, tudo agora que a gente pensar tem que ser nesse formato, desse jeito, se não for assim tá errado, tal, não sei o que, acabou a identidade. Então, para manter ali aquela partezinha, aquela partícula que é sua identidade, você vai ter alguns princípios sim. O que não pode acontecer em momento algum é eles entrarem em conflito com os valores do outro. Aí não tem como. Eles têm que, na melhor das hipóteses, se complementarem, né? Identifiquem áreas de alinhamento e possíveis diferenças. Como que você vai fazer isso? Conversando. Não tem outro ponto. Mas é muito chato conversar com essa pessoa. Cara, você escolheu casar com ela. Vocês vão conversar o resto da vida. E se não estiverem dispostos a conversar e pularem para um outro relacionamento, fica tranquilo que você vai quebrar a cara com certeza. Porque lá na frente você vai ser obrigado em algum momento a conversar com alguém sobre alguma coisa. E se você não desenvolver esse hábito, se você não desenvolver essa habilidade, você vai quebrar a cara. Não tem como viver no automático. Não existe coisa perfeita para que você entre e simplesmente vá. Não é como você ir, por exemplo, no alfaiate. Eu quero um blazer do meu tamanho assim assado. Ele vai lá, vai tirar suas medidas, vai deixar chuchu beleza para você utilizar lá com o tamanho da sua cintura, da barriga. Pronto, isso é perfeito, tá? Mas um relacionamento não tem como você fazer isso. Você precisa alinhar as pontas, você precisa conversar. E até para que o alfaiate faça lá os ajustes que você precisa, você também vai ter que conversar com ele. Olha só, e se você não desenvolver essa habilidade, as coisas vão ficar bem difíceis. Explore como os valores podem se traduzir em objetivos de vida em comum. Eu poderia dizer para você aqui nesse podcast que é muito simples de você fazer isso, mas eu não vou. Porque você precisa primeiro saber em que nível que está a sua conversa com o seu cônjuge, para depois você poder falar se realmente faz sentido isso que eu estou te falando. Por quê? Porque se você for conversar, tentar explorar os valores ali, para ver se eles podem se tornarem objetivos comuns, você vai descobrir algumas coisas que talvez você não goste porque você não conversou com o outro para alinhar. E aí você começa a é como se você entrasse numa corrida. Olha que coisa maluca. Já imaginou aquele povo, eu não sei ao certo como é que chamam essas corridas aí de trocentos metros, tal, que eles correm em volta de um estádio, né? E aí é como se você quisesse entrar no meio dessa corrida para poder chegar lá na meta. Não tem como, você tem que começar praticando, você tem que começar lá atrás, tem uma série de passos para você fazer, e aí quando você estiver preparado, você tem que estar lá na linha de partida para você ir adiante, tá? Isso sem pensar nos concorrentes, só pensando em você, como se não existisse outro, tá? Então, é impossível você chegar no meio de qualquer relacionamento, jogar uma bomba lá e tô da boa, agora eu tô legal, tô conversando. Não. Comece do básico, comece do zero, porque é importante que você faça isso. Bom, o próximo ponto aqui que nós vamos falar agora são comunicação como ferramentas de exploração. Você vai perceber que a conversa, ela tem que estar presente em todos os momentos, né? Independente de qualquer coisa. Como comunicação eficaz pode ajudar a explorar e compreender melhor os propósitos e valores do parceiro. Meu amigo, comunicação eficaz o que é? É você falar direto aquilo que você precisa dizer, sem grandes rodeios, sem precisar explicar várias vezes sobre aquilo, sem precisar procurar uma forma delicada de ser porque você não sabe falar, tá? Comunicação eficaz é isso. É uma habilidade que você tem que desenvolver a todo instante. Aliás, você tem que praticar a todo instante para poder usar a todo momento,
Tá? Então você não vai conseguir chegar a lugar nenhum se você não desenvolver essa comunicação. Lugar nenhum em termos de comunicação, tá? Deixo bem claro aqui. Então é importante que você comece a conversar com o seu parceiro sobre os propósitos, o que você pensa da vida, como que seria assim, como que seria assado, o que é isso pra você? Será que se porventura não fosse dessa forma, se fosse dessa, o que você acha? Vão aprendendo, vão fazendo perguntas estratégicas. Eu sempre digo de que são as perguntas que regem qualquer comunicação, qualquer relacionamento, e não é simplesmente o conteúdo que você despeja em cima do outro. São as perguntas certas. Olha só os passos que Jesus dava, por exemplo. A maioria das coisas que falava, jogava em cima dele, ele respondia com uma pergunta, né? E hoje a gente fala, mas eu não vou responder uma pergunta com outra porque não é delicado. Realmente não é delicado, a menos que seja uma pergunta muito estratégica, e as dele eram todas, porque direcionava, né? Você fez isso, não? Por quê? Como que você faria isso, né? Então é interessante que você pare para pensar nesse ponto, e que a partir deste ponto você comece a respeitar primeiro os limites, né? Porque existem propósitos e valores diferenciados, e aí depois disso você começa a trabalhar no que é comum para ambos, né? Explorem este tema juntos. O papel da escuta ativa na descoberta mútua. Não adianta nada eu querer conversar se eu não sei ouvir. Então eu preciso escutar, não é ouvir só, né? Eu preciso escutar. Ouvir, como eu já falei, eu ouço o barulho lá fora, caiu um negócio lá fora, ouvi, né? Agora escutar, não, eu estou escutando, eu estou prestando atenção no que você está falando, eu quero, cada detalhe que você está falando, eu estou aqui raciocinando sobre, então eu estou escutando, porque eu utilizo mais do que simplesmente os meus ouvidos, estou utilizando também a minha mente para poder de alguma forma atuar naquilo, dar uma opinião, talvez tomar uma decisão, tomar uma ação, né? Então, de qualquer forma, eu preciso pensar, agir cognitivamente. Então, é necessário que nós tenhamos uma escuta ativa sobre as coisas. Como fazer perguntas abertas e reflexivas para incentivar conversas significativas. Foi o que eu acabei praticamente de falar lá no primeiro, né? Você pode direcionar qualquer conversa com as perguntas certas. Porém, perguntas inteligentes. Não vamos fazer perguntas que simplesmente levantem mais discussões. Por exemplo, fulano falou alguma coisa para você. Olha, seria bom você pintar o seu cabelo, tal, porque talvez pela sua posição lá seja legal. Aí, ao invés da pessoa fazer uma pergunta inteligente para ele, porque ela acha que ela tem que fazer uma pergunta qualquer, ela não. Mas por que então que você não fez isso quando aconteceu tal coisa? Isso não é uma pergunta inteligente, isso é uma baita de uma falta de maturidade, onde você joga pra cima do outro um fato que não tem nada que contribuir com aquilo, né? Pode ser realidade deles em algum momento, mas é passado e não vai contribuir, ou seja, além de estar usando uma linguagem ofensiva, estou participando de um assunto de maneira reativa e estou fazendo o que? Alimentando uma discussão. Porque se a pessoa que acabou de ouvir essa meleca que foi dita não tiver inteligência emocional, não estiver num bom momento naquele dia, ela vai te responder atravessado e você vai responder outra coisa para ela vai te responder atravessado em dobro, e aí vai começar toda uma discussão e vai piorar as coisas, o que a maioria das pessoas acaba não pensando. E quais as dicas práticas que vamos deixar aqui para que você tenha uma certa atenção sobre isso? Escutativa, você tem que praticar sem interrupções. Não adianta você querer falar, olha, amor, senta aqui, eu preciso conversar com você sobre finanças e gostaria que você me ajudasse em determinado ponto. Ok, vamos conversar. E aí vocês começam a conversar, mas em algum ponto da conversa o seu telefone toca e é a sua mãe, ou seu pai, sei lá, vizinho, papagaio, sei, ligou. Cara, é um momento em que você está praticando escutativa, não vai interromper, porque está sendo estabelecido um clima, um ambiente. Se você trouxer qualquer outra coisa ali para aquele momento, você quebra tudo isso e não tem como você viver isso de novo, porque
vai ser outro momento, vai ser outra situação e você vai ter que se adaptar aquilo novamente. Então, é um trabalho dobrado. Então, elimine todo tipo de distração, de interrupções e pratiquem a escuta ativa. Tem o seu momento, tá? Tem o seu momento. Vão lá passear, vão fazer uma caminhada e aí nessa caminhada vocês conversam, né? Alguma coisa nesse sentido. Se reservem seu espacinho ali, algum lugar onde vocês não sejam interrompidos, mas pratiquem essa escuta ativa. Façam perguntas como: qual é o significado mais profundo desse valor para você? Olha só, qual é o significado mais profundo desse valor para você? Para mim pode ser um significado e para você pode ser outro. Mas quando nós fazemos esse tipo de pergunta, opa, peraí, cara, não tinha pensado por esse ponto. Realmente eu acho que é isso aí. Boa, né? Ou pode acontecer o contrário. Te juro que eu sempre pensei que fosse assim, porque disso. Aí a outra pessoa, realmente faz sentido, tal, mas precisa abertura para que vocês possam conversar. Então é importante que vocês façam as perguntas certas, perguntas inteligentes, perguntas que possam direcionar as coisas. Evitem julgamentos durante essas conversas exploratórias. Olha, eu falei há pouco sobre respeitar limites. Então, respeitem. Não é para fazer julgamentos. Esse é seu valor? Que besteira, cara. Não. Isso aí, cara, não é para fazer esse tipo de coisa, tá? Você não foi colocado como juiz sobre a vida de ninguém, assim como eu também não. Mas não podemos sair por aí julgando. Nós precisamos fazer um exercício. E olha só, tudo aquilo que eu falo aqui, né? Deixo claro mais uma vez, tudo aquilo que eu falo aqui pra vocês, eu falo pra mim também, porque às vezes eu preciso ouvir essas coisas, eu preciso praticar essas coisas e preciso que alguém me diga. E a pessoa que mais me diz essas coisas sou eu mesmo, né? Então, todas as vezes que eu falo isso, acabo não ensinando pra vocês apenas, mas me relembrando de que eu preciso ter determinadas ações, determinadas atuações. Bom, outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é integrar, aliás, né, propósito e valores no dia a dia. Olha, é importante que vocês façam isso. Não é só para fazer isso quando a gente estabelecer uma conversa, quando a gente for lá falar sobre determinado assunto. Não, de forma alguma, não é isso. É para vocês falarem a todo instante. Ela tem que estar ali incorporada no seu dia a dia, para que, principalmente se você tiver filho, eles possam, ele ou ela ou eles possam aprender isso da forma mais natural possível, tá? Então, incorporem os propósitos e valores em cada detalhe do seu dia a dia. Tudo aquilo que você vai fazer, faça com base nos seus valores, nos seus princípios e siga na direção dos seus propósitos. O que é que eu quero dizer com isso? Se você tem um propósito de ensinar pessoas a fazer determinada coisa, por que cargas d'água você vai se meter num assunto que não tem nada que ver com isso? Você tem duas vidas, por algum acaso, que você toca simultaneamente? Não tem, só tem essa, a qual nós estamos falando agora nesse momento. Então, faça as coisas baseadas no seu propósito e nos seus valores. Valores tem que basear, tem que direcionar todos os dias tudo aquilo que você faz, mas o propósito tem que estar alinhado também. Então, se eu sei que o meu propósito de vida é ensinar, e eu fui de certa forma convidado ali para fazer parte de um grupo que ensina alguma coisa para alguém, eu vou lá. Por quê? Porque isso tem a ver com o meu propósito. Olha, venha fazer um curso aqui com a gente, dar uma palavrinha, tal, não sei o quê. Eu vou lá. Por quê? Porque isso tem meu propósito. Vem aqui dar uma palestra sobre tal coisa, porque eu quero aparecer? Não, é porque tem a ver com o meu propósito. E se tem a ver com o meu propósito, eu também tenho experiência suficiente e autoridade para poder falar sobre isso, né? Então é importante. Segundo ponto a se pensar, né? Mas faça as coisas normalmente ligadas ao seu propósito. Não faça coisas que não tem nada a ver, porque você estaria perdendo seu tempo e, mais do que isso, sendo infeliz fazendo o que você faz.
A importância de reavaliar e adaptar esses elementos ao longo do tempo é essencial, não tem jeito. Você precisa alinhar propósito com valores, né? Não tem como. Eu não posso ter algum propósito em si que fira os meus valores que estão debaixo. Por quê? A minha base é essa. Então, por exemplo, tá? Vamos supor, eu particularmente não gosto de falar isso, mas eu vou falar aqui para exemplificar, até para que algumas pessoas possam entender melhor. Vamos supor que você tenha como propósito ser um empresário da área de logística, tá? Mas os seus valores ali, porventura, não impedem de você fazer um transporte que seja, digamos que, inadequado, né? Você está agindo de acordo com seus propósitos. Mas e se o seu propósito está ali dizendo que eu não posso fazer nada que esteja contra a lei, eu quero ser irrepreensível diante da lei? Você não vai fazer isso. Aí você não poderia seguir, por exemplo, não no ramo, mas neste negócio específico, você não vai poder interagir. Então é importante que você esteja alinhando uma coisa com a outra, para que você siga adiante e não se arrependa depois. Próximo ponto é celebrando as conquistas alinhadas aos propósitos e valores do casal. Ou seja, não basta eu ter propósitos, valores e segui-los, né, por aí. Não basta. É preciso que eu tenha a capacidade de comemorar cada passo que eu der. Então, eu preciso, de alguma forma, chegar ali no meu cônjuge e celebrar isso. Nós conseguimos tal coisa aqui, com base nisso. Uau, falei, valeu a pena, tal. Pagar esses 10 meses certinho, tal, não sei o que lá. Agora tá livre, já foi, já era. Olha só, falei, valeu a pena guardar aqueles 100 reais lá por mês durante X tempo. Agora a gente conseguiu tal coisa. Então é isso, tá? Celebrem cada uma das conquistas que vocês tiverem relacionadas ali ao seu propósito e valores que estejam alinhados ao casal. Propósito, valores em comuns e princípios em comuns, ok? Bom, dicas básicas e práticas para isso. Estabeleçam rituais que reflitam os seus valores, como uma noite semanal de conversa profunda. Leva lá a dona patroa naquele restaurante que ela gosta, né? Naquele coco bambu, né? Que para mim é o mais topzinho, né, para o meu poder aquisitivo. Então, que seria mais para momentos especiais, leva lá, cara, né? Agora, se você pode levar em outro lugar, leve, faça a presa, né, como dizem por aí. Mas celebrem, vão conversar, vão fazer aquela conversa que eu falei antes, ali, ó, no escurinho do cinema. Não que cinema a gente tem que prestar atenção no filme, mas vamos fazer ali no meia luz ali daquele restaurante com um ambiente mais romântico ou coisa do gênero, ou algo que vocês também queiram fazer juntos, não sei, pode ser aí, fica aberto, né? O que vocês quiserem. Criem metas juntos e que estejam alinhadas com o propósito do relacionamento. Conversem, criem metas. Tem casais que simplesmente vivem um dia após o outro e pronto, sabe? Não pensam em nada. Você fala com eles hoje, daqui a 15 anos, eles estão no mesmo patamar, cara. Eu não consigo entender isso. A mesma coisa. Só trocou o carro porque o anterior deu problema. Mas enfim, é isso. Então, é importante que vocês tenham metas e objetivos, até porque isso estimula o relacionamento. Vocês precisam sair daquele patamar, né? Infelizmente, alguns relacionamentos se acabam porque não existem metas e objetivos. Então, é importante que você tenha aí isso definido entre vocês. Lembre-se de que flexibilidade é fundamental. Os valores podem evoluir e mudar. Não é engessado, tá? Pode ser que lá na frente você obtenha um valor novo, né, em conjunto com o seu cônjuge, e que vá definir algumas coisas na sua vida. Falar, isso aqui eu acreditei que seria assim toda a minha vida, cara. Eu também. Olha, não tá dando não, acho que é melhor a gente mudar esse negócio. Vamos mudar? Vamos fazer de tal forma? Vamos. Então, tá aí. Siga os seus valores.
Bom, próximo tópico e último dessa nossa conversa seria superando desafios com base em propósitos e valores. Usar o propósito e os valores como um guia durante períodos difíceis pode te salvar em alguns momentos, né? É importante, por exemplo, que quando o gato subir no telhado, cara, você não vai derrubar a casa para tirar o gato de lá, não é isso. Mas você vai arranjar um tipo de estratégia que esteja baseado nos seus valores. E quais seriam? Eu vou lá, vou pegar uma escada, eu não quero derrubar nada, eu não quero ferir aqui a pintura da casa, eu não quero colocar a minha vida em risco, são os valores, vão lá, né? Mas eu também não quero deixar o gato lá, porque o gato é um ser vivo, e por mais que ele volte lá outro dia, porque eu tenho certeza que ele vai voltar, eu preciso ir lá salvá-lo. Então é isso, tá bom? Tenha isso bem definido durante os períodos difíceis, tá? Eles vão, os seus propósitos, quanto melhor estiverem alinhados, definidos, melhor será para você. Você vai acabar saindo do outro lado de uma maneira mais fácil. Enfrentando conflitos enquanto mantém o foco nas metas difíceis. Metas vão existir. Momentos difíceis também vão existir. Então, nós teremos as metas difíceis, ou metas maiores, né, que eu costumo dizer, mas elas não são impossíveis. Então, o que acontece? Que essas metas maiores, por exemplo, eu preciso me mudar para um determinado local por uma estratégia, e lá os imóveis custam R$1 milhão. Então, é uma meta mais alta. Então eu preciso estabelecer aqui uma estratégia para que eu possa atingir essa meta. É uma meta mais complexa, talvez eu precise de mais tempo para chegar lá. E o que acontece quando você precisa de mais tempo normalmente, mais recursos, numa meta mais difícil, uma meta maior, né? Você acaba se desviando, você acaba perdendo o foco. Isso não é uma coisa legal. Isso talvez traga muitos problemas. Principalmente vai te levar para um outro lado que não tem nada a ver com o seu propósito, né? A maioria das vezes as pessoas se desviam do propósito por causa das metas que são maiores. A gente precisava ficar ali o tempo todo, né, com um batedor de bumbo no nosso ouvido, siga, e aqui, vai lá, né? E a gente acaba se desviando do caminho, né, desse propósito, porque não temos esse batedor de bumbo. Algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente insiste em achar que é tudo menos a ajuda de Deus aí, principalmente, para que nós saiamos do outro lado, né? Então é importante que nós analisemos cada ponto. Olha, aconteceu essa coisa aqui que é ruim. Mas qual é a coisa boa disso aqui? Bom, de certa forma tá acelerando o passo de eu ir para lá. Então tem um negócio bom, não é totalmente ruim. Exatamente, então não vamos focar no ruim, vamos focar no que aquilo está trazendo de bom. Enfrentando conflitos enquanto mantemos o foco nessas metas maiores, nós vamos acabar mantendo, de certa forma, este foco. Então, em frente, não fuja dos seus conflitos. Isso é muito ruim. A resiliência que a conexão através do propósito pode trazer também vai contribuir. Então, fique atento. Resiliência é você estar ali apto a qualquer situação. Talvez você precise se adaptar ali muito rapidamente a determinada situação para você poder manter o foco. Faça isso, vai valer a pena. Agora, algumas dicas práticas sobre isso. Durante uma discussão, relembrem juntos os valores que compartilharam. Se vocês não escreverem isso, colocarem algum ponto para vocês relembrarem depois, vai cair no esquecimento. Então, conversem constantemente sobre essas metas, sobre os valores, sobre os princípios, e não deixe isso cair no esquecimento. Encontrem soluções que honrem esses valores, mesmo diante de desentendimento. Quem não tem desentendimento no seu relacionamento, talvez não viva um relacionamento saudável, porque eles existem. O que muda é a maneira como você lida com eles. Então é importante que você saiba lidar com estes atritos que vão aparecer
independente de qualquer coisa. E aí, dentro desses desentendimentos, simplesmente não abram mão dos seus valores. Valorizem ainda mais as coisas, né? Aprendam ali que se não fosse pelo valor, pelo princípio de não matar, por exemplo, você já estaria preso. Porque a partir do momento que alguém pisou no seu calo, você ia lá, tal, dava um mata-leão no cara, pronto, acabou, e estrangulou o cara, e aí já era. Mas porque você tem um valor e um princípio de não matar, você está aí, vivo, com saúde, andando e fazendo suas coisas. A mesma coisa dentro de casa, né? Embora às vezes dê vontade de tacar umas coisas para lá e para cá, não faça isso, porque os seus valores vão te colocar nos trilhos. E usem o propósito do relacionamento como âncora para enfrentar desafios externos. Vou deixar um exemplo muito claro aqui, tá? Talvez não seja a sua realidade, mas pense no exemplo. Vocês têm um propósito maior, que é o de seguirem juntos até o fim. Vocês têm um propósito que é o de criarem seus filhos até que eles possam andar com as próprias pernas e possam fazer as coisas por si só e deixem vocês mais aliviados por terem já concluído esse trecho dessa obrigação. Então, mantenha o foco no seu relacionamento, porque vocês vão precisar fazer coisas juntos que as distrações lá fora não vão ajudar. Por exemplo, se você não conseguir lidar com esses momentos difíceis que eu falei ali atrás, com os seus atritos, com os desentendimentos, talvez seja mais fácil procurar fugas. E essas fugas vão tirar você do seu foco. A perca do seu foco vai te tirar do seu propósito. E não vai demorar muito para você acabar enterrando seus valores. Em pouco tempo, nem você, nem seu cônjuge vai saber mais quem você é, porque você estará agindo de uma maneira que você nunca pensou que poderia agir, ao menos não conscientemente. Bom, nós falamos aqui então sobre a comunicação eficaz mais uma vez, que é uma jornada constante, ou pelo menos deve ser uma jornada constante na vida do casal, e nos aprofundamos sobre explorar a questão dos propósitos, valores compartilhados. O que precisamos lembrar é que esse processo ele exige paciência e dedicação. Se você tem amor pelo seu cônjuge, se você quer viver dias felizes, dias de paz, você vai ter paciência e vai se dedicar sim a comunicar-se de maneira adequada. E aí vocês vão poder compartilhar objetivos, sonhos, valores, e isso não só vai fortalecer o vínculo em vocês, mas vai criar um alicerce que vai fazer toda a diferença para que vocês possam enfrentar a vida com o que ela vier para cima de vocês. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. Olha só, quero deixar um lembrete. Não deixe de seguir no nosso canal o AG Pires lá no Instagram, AG Pires Consultoria, onde nós estamos publicando também os vídeos desse podcast. E siga-nos aí no nosso perfil, no nosso Spotify, para ter acesso às novidades em tempo real, assim que forem liberadas, quentinhas para você, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui mais uma vez, desejando a você paz, prosperidade e esperando que nos encontremos num próximo trabalho, num próximo envio. Deus abençoe!